Bom dia. Nós vamos conversar hoje com o Chico Whittaker. O Chico é arquiteto, ex-vereador pelo PT em São Paulo, militante na área de direitos humanos há muitos anos, ligado à Igreja Católica e a entidades como a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. E o Chico é um estudioso também sobre a questão nuclear. Inicialmente, Chico, eu queria até que você falasse como é que se deu essa sua aproximação e o interesse por esse tema sobre questão nuclear. Pois não. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Mas então, essa aproximação é muito interessante porque é uma coisa da qual eu nunca tinha cogitado. Eu não fiz física, não sou físico, sou arquiteto, como você já falou, então nunca estudei os assuntos. Tenho conhecimento da questão que a gente tem na escola, no secundário, nem na universidade, que a gente nem chegava lá. Mas de repente aconteceram desastres. E o último, esse de Fukushima, no Japão, né, em 2011. E alguns amigos, entre os quais, o amigo que mais me empurrou mesmo para discutir a questão foi o Bose, o Alfredo Bose, lá da USP, né? Que ele tinha, com a mulher dele, Ecleia, tinha participado de uma resistência à tentativa de implantação de usinas nucleares na zona da Jureia, nos anos 80, 83, por aí. E tinha sido uma resistência bem sucedida, que acabaram não construindo nada lá e vieram para Angra, construir em Angra. E ele me chamou e falou: olha, Chico, vamos conversar sobre esse assunto. O que aconteceu em Fukushima pode acontecer no Brasil. Nós temos duas usinas aqui. Ou não pode? Temos que ver. E temos que considerar que, se acontecer, temos que nos prevenir. O que fazer? Como resolver? E aí, então, entrei com ele, me lancei e nós criamos juntos, inclusive, uma organização naqueles tempos, né, chamada Coalizão por o Brasil Livre de Usinas Nucleares. Depois de já trabalhar com bastante gente, chamar uns físicos, Hildo Sauer, por exemplo, da USP, ele veio a reuniões nossas, nós fazíamos reuniões lá na DUSP, na Associação dos Docentes da USP, e foi crescendo esse conhecimento e a minha participação nisso mais ainda. E eu, ao longo desse tempo, me aproximei de uma maneira incrível, porque fui até o Japão, inclusive, e fui mais uma vez, fui duas vezes ao Japão, e fiz relações muito boas lá com gente militante antinuclear de lá, tem uns caras espetaculares, entendeu? Que são, porque o do Japão é um caso típico do processo todo, não vou falar disso agora, mas é até muito explicável, toda uma série de coisas. Tem muita relação com a bomba, entendeu? A gente pensa em usina nuclear, eletricidade, etc., mas, na verdade, essa foi uma invenção, né? Em 1953, o Eisenhower lançou o programa Átomos para a Paz, porque dizia, não, mas o átomo, trabalhar com o átomo não é só questão de bomba, não, ele também tem uso pacífico, uso pacífico de radioatividade, desde os tempos do Pierre Curie, Marie Curie, já se falava. O uso medicinal já era inclusive, uma das descobertas da Marie Curie. Mas, objetivamente, o uso da usina surgiu porque começou a haver uma pressão muito grande no mundo contra a bomba, contra testes nucleares, contra toda essa corrida armamentista que aconteceu na Guerra Fria. Então, houve uma necessidade, mas como é que vamos parar com isso? Não, porque a bomba é a arma das armas. Temos que controlar. Todos os países puseram na corrida para conseguir ter a sua bomba, inclusive o Brasil. Nós temos aquela, agora, a central Almirante Álvaro Alberto, que é de Angra. Esse almirante foi quem, no Brasil, começou a tentar fazer a bomba brasileira. E fez mil coisas, era um cara muito ativo e tal. Bem, o fato concreto é que a usina surgiu nesse rastro de ter que manter duas coisas. A tecnologia das usinas é exatamente a mesma das bombas, e a produção do combustível que se revelou o melhor para bombas, como segundo o teste
testes, né? A bomba de Hiroshima foi com urânio. A segunda bomba de Nagasaki foi com plutônio. E se constatou que o plutônio seria muito melhor para fazer bombas. E as usinas nucleares, elas produzem eletricidade e um subproduto. O subproduto é o plutônio. Porque ninguém sabe muito como é que isso acontece. A gente fala, quando fala de nuclear, etc., parece um mistério, a energia nuclear transformada em eletricidade. É um troço impressionantemente simples. O que usa-se a energia nuclear, usa-se o calor produzido pela fissão de átomos de urânio. Esse calor é produzido para esquentar a água. Essa água produz vapor. Esse vapor é empurrado com pressão para a turbina. E a turbina é que produz eletricidade. Ou seja, no fundo, é bem indireta a participação do nuclear na produção de eletricidade. Qualquer termoelétrica funciona dessa mesma forma. Quer dizer, esquenta-se a água, seja com carvão, seja com gás, seja com o que for. E no caso do nuclear, se esquenta com fissão de átomos de urânio. E aí é que vem o problema. E o átomo de urânio é um átomo radioativo, né? Então, na fissão, ele se quebra. A fissão é quebrar, né? E ao que se quebrar, ele deixa de ser urânio e passa a ser uma porção de outros átomos mais radioativos que o urânio. E entre esses átomos, no processo de fissão que surgem, é exatamente o do plutônio, que ele não vem da quebra do urânio, porque é muito complicado estar explicando isso assim, para dizer, a porcentagem de átomos quebráveis de urânio num reator é muito pequena. Nas usinas é 3 a 4%. O enriquecimento de urânio que se fala é exatamente tornar a massa de urânio a ser usada bem rica num tipo de átomo que é quebrável. Para você ter uma ideia, nas usinas basta 3 a 4%, mas nas bombas é preciso chegar a 80%, 90% de enriquecimento do urânio com átomos desse tipo. Então, os outros todos átomos, são 97%, são outro tipo de átomo que não se quebra. Ele se transforma e recebe os nêutrons que são enviados, bombardeados nos átomos, e ele se transforma em plutônio. Então, é uma quantidade enorme de plutônio que se cria nos reatores para produzir água quente e tocar as turbinas. Isso é que é o lixo. O lixo atômico. Tem outros lixos. A grande preocupação sua no momento realmente é o lixo nuclear, né? E qual é exatamente o lixo nuclear gerado hoje no Brasil e com o qual nós, cidadãos brasileiros, temos que se preocupar? Exato. Inclusive, Gilberto, é interessante notar, quando a gente começa a falar de nuclear, a gente fala muito de custo, principalmente de risco, é arriscadíssimo. Acontecer desastres como Chernobyl, Fukushima, são possíveis, em qualquer lugar do mundo. E tem 400 usinas espalhadas pelo mundo. E em qualquer lugar pode acontecer, seja por efeitos climáticos, naturais, seja por erro humano, desgaste de material, pode acontecer. Se acontecer, sai de baixo. E aí não é desastre, é uma catástrofe. A catástrofe nuclear de explosão de uma usina é realmente algo muito sério. Mas não se fala-se muito pouco do lixo, porque o lixo são quantidades inomináveis, são toneladas, porque ele é visado como combustível de bomba. Então, a maioria dos países que tem usinas, estão fazendo seu estoquezinho de combustível, de plutônio para a sua bomba. Só que por isso é que as usinas ajudam a proliferação das bombas, elas ajudam porque a tecnologia é a mesma e depois a produção do combustível para a bomba. Então, por isso é que, por exemplo, lá no Irã, todos os problemas que os Estados Unidos tiveram com o Irã, porque o Irã estava enriquecendo urânio a um nível que dava para bomba. E isso que os Estados Unidos não queriam. Eles poderiam enriquecer urânio para as usinas, mas para bomba não. Ou seja, está muito ligado a uma coisa a outra. Agora, tudo isso, para mim, foram descobertas enormes
que eu fui fazendo ao longo do tempo, entende? Inclusive porque tive a oportunidade de falar com físicos, com gente muito boa nessa área, e foi me explicando. Eu era um verdadeiro aluno, né? Nessa coisa. Imagina que eu comecei isso, eu já estava com 80 anos, 80 anos. Estava fazendo 80 anos naquele ano, quando aconteceu o desastre de Fukushima. E de lá para cá, eu estou há 9 anos, entendeu? Trabalhando nisso e descobrindo, e agora, inclusive, com esse quadro que se apresentou em Angra, é que eu fui me aprofundar mais na questão do lixo e descobri essas coisas todas inomináveis, a quantidade, o problema, etc. E como isso é tratado no mundo. É um verdadeiro dor de cabeça para os promotores do nuclear, das usinas nucleares. O lixo é realmente um problemão, porque ele se acumula automaticamente e necessariamente com o próprio funcionamento das usinas. Para parar de acumular esse lixo, tem outro tipo de lixo, né? Por exemplo, todas as ferramentas, luvas, capacetes, vestimentas dos trabalhadores das usinas, tudo isso fica contaminado, e outros equipamentos usados e tal, tudo isso é lixo que tem que ser guardado, e é guardado por muito tempo, tem que ser deixado. E é para ter uma ideia, isso que eu acho muito impressionante. Esse bendito plutônio que eu te falo, imagine você que ele tem uma meia-vida. Meia-vida se fala, é o termo que se usa para dizer a metade da massa de urânio deixa de ser radioativo em quanto tempo? Você pode imaginar que é 24.100 anos. Ou seja, metade da massa do urânio deixa de ser radioativa em 24.100 anos. A outra metade continua radioativa. Então, se você somar essa metade com a metade da metade, com a metade da metade, dá milhões de anos. Então, muito tempo. Muito tempo. É um elemento, e isso é o lixo que eles têm que dar um jeito de dar um sumiço nisso. E o sumiço não se resolveu o problema até hoje. Até hoje tem o sumiço provisório, como é esse que... Eles, primeiro, quando saem da usina, a carga de uma usina é de mais ou menos 1 tonelada. 1 tonelada de pastilhas de urânio, etc., que vão lá para dentro. E sai disso, ela sai quente, ainda continua o processo de decaimento nuclear que produz calor, ela é levada para piscinas e tem que ser mantidas refrigeradas, porque elas continuam esquentando, ao lado das usinas. Então, a Angra 1 tem uma piscina, a Angra 2 tem outra piscina, cada usina tem que ter a sua piscina de rejeitos de combustível dela já usado. Então, uma vez que isso é colocado na piscina, isso já para ficar lá 100, 200 anos, porque não esquenta, senão num prazo muito grande, não esquenta, não arrefece, não esfria, senão dentro de um prazo muito grande. Então é levado para isso. Agora, o que está acontecendo em Angra 1 e Angra 2 é que as piscinas estão lotadas. Já não cabe muito mais rejeito de combustível usado nelas. Ô, Chico, e tem um fato novo, né? Nesta sexta-feira, 22 de janeiro, está havendo uma audiência pública lá do IBAMA para discutir justamente as chamadas UAS, né? Que são unidades de armazenamento a seco. E você encaminhou à direção do IBAMA uma série de questionamentos, de cobranças, de pedidos de explicações. Aí seria interessante você dizer exatamente o que você está colocando, pedindo e que o IBAMA esclareça justamente sobre a segurança dessas unidades. Essas unidades foi a solução provisória encontrada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que inventaram essa tal de UAS, porque as piscinas, as 100 usinas que existem nos Estados Unidos, estavam lotando. Não cabia mais combustível usado nelas. Então, como é que vamos fazer? Vamos levar para um repositório definitivo, que é um troço a ser construído debaixo da terra. Na Finlândia tem um a 500 metros de profundidade. Na França estão tentando fazer um igual. E lugar nenhum do mundo resolveu ainda. Nos Estados Unidos, na Yucca Mountain, lá na Nevada. Entendeu? Então, estão construindo esse. Enquanto não pode ir para o repositório definitivo, que diz os finlandeses que é para a eternidade,
Tem até um filme, um documentário no YouTube muito interessante para as pessoas verem, chamado Into Eternity. Está no YouTube, facilmente acessível, que conta como é que está sendo construído esse repositório lá da Finlândia. Coisa que no Brasil é incogitável, porque é tão caro fazer isso, que no Brasil não tem cacife. Aliás, nesse sentido, nuclear no Brasil é uma verdadeira loucura. Tem um amigo nosso que é presidente da Comitê da Bacia do São Francisco, que é lá, estão querendo construir mais usinas na Lagoa de São Francisco. Então, ele entrou também nesse processo e num live que ele participou, ele falou: é uma verdadeira insanidade que o Brasil não tem cacife para aguentar o tranco de um desastre tipo Fukushima e Chernobyl. O Brasil, se o Brasil está quebrado, como diz um outro aí, né? E aí ele se quebra definitivamente. Aliás, a União Soviética, digamos, o desmoronamento da União Soviética se deu muito por causa, um dos fatores foi exatamente o desastre de Chernobyl. Então, o Brasil não tem cacife para isso, e muito menos cacife para construir o repositório definitivo, que é um troço carérrimo, não dá. Assim como é muito caro a coisa mais imediata, que seria retratar esse combustível usado para tirar dele o plutônio e guardar para bomba. Só tem 2 países no mundo que têm usina de retratamento para isso: a França e o Reino Unido. Nenhum outro país do mundo conseguiu fazer, nem os Estados Unidos. Então, são coisas que, quando a gente pensa bem, a gente fica olhando e diz: meu Deus, e essas são as perguntas que eu fiz para o IBAMA. Então, o IBAMA constatou que o que está se fazendo é transferindo da piscina uma quantidade que é sempre crescente, e que a hora que encher essa piscina vai encher de novo, que as usinas continuam funcionando. Transferir isso para um lugar que é uma bolação americana, botar isso em tubos de concreto e de aço de 4 metros de altura, os elementos de combustível seco, combustível tirados das usinas, já usados, né? Botar nisso, tem que manter refrigerado. Como nas usinas é dentro da água fria, refrigera a água, aí início refrigera com ar, ventilação, mas não pode ser somente a ventilação natural, tem que forçar a ventilação. Então, imagine, uma das perguntas que eu fiz para o IBAMA: quem que vai tomar conta da refrigeração desses tubos cheios de plutônio e outros combustíveis extremamente radioativos durante 300, 400, 500, 1000 anos? Quem vai tomar conta disso? Quando as usinas de Angra 3 acabarem de tempo de validade delas, vão ter que ser fechadas. Então vai desistir, vai desaparecer a central Almirante Álvaro Alberto, vai desaparecer, que não vai fazer mais eletricidade. O que é que vai ficar tomando conta lá para durante 300 anos? Detalhe, fizeram outra loucura, é outra pergunta que eu faço. Como é que vocês decidiram? No mundo inteiro não se coloca essas unidades de armazenamento a seco à beira-mar, que o mar é imprevisível, inclusive agora com mudança climática, elevação de nível do mar. Então, dentro de 100 anos... Pode até avançar sobre essas unidades. Avançar sobre isso vai destruir. E tem uma outra coisa que eu coloquei, que os caras não cogitam, é que para terrorismo não há alvo melhor do que isso, do ar. Então, não tem terrorismo no Brasil agora. Eu pergunto para os caras aí do IBAMA: mas como é que é? Vocês acham que daqui a 100 anos, 200 anos vai ser a mesma coisa? Será que o terrorismo desse tipo não vai até chegar no Brasil também? E aí, então, esses tubos que vão estar ali, e são extremamente perigosos manter aquilo e aquela população ali. Você sabe, qualquer expansão, qualquer vazamento de radioatividade que dê, não tem solução, que ninguém segura, não tem jeito de segurar, que a radioatividade sai pelo ar, pela água, pelo que seja, e atinge as pessoas. E quando ela, inclusive, aspira partículas radioativas, ela morre muito mais rapidamente. Mas é coisa, às vezes, que leva 20, 30 anos para a pessoa ter um câncer por causa disso. Mas acaba tendo.
porque aquilo é um negócio que está dentro do corpo dela, os elementos radioativos que entram no corpo dela estão funcionando, vão destruindo molécula, destrói, por exemplo, a molécula de DNA. Aí os filhos nascem mal formados. Ou seja, Gilberto, é uma verdadeira tragédia. E, para mim, o mais impressionante para quem começa a estudar isso é o desconhecimento geral que se tem no Brasil dessa realidade, que nos enganam, contam as coisas de uma maneira totalmente enganosa, entende? E é o que faz. Não é um assunto fácil de compreensão assim. Não é fácil, embora seja relativamente fácil entender a base dele, entendeu? Mas ninguém se mete a falar muito disso porque é muito complicado. Você está falando besteira, não é bem assim, não. É muito simples no fundo, mas não é divulgado. Então, por exemplo, como é que eles estão fazendo uma audiência? Já as usinas de Angra 1 e Angra 2 foram construídas sem consultar ninguém. Quer dizer, os militares impuseram aquilo e ninguém disse sim ou não. Recebeu. Aí eles compram a população, compram a prefeitura, compram todo mundo, com tudo que eles podem dar. E é muito dinheiro envolvido nisso. Eles têm muito dinheiro para abrir escola, até para abrir hospital, para tudo, para poder fazer isso. Vão enganando. E agora, e quem mais perde ali são as populações autóctones que estão ali, que não tem nem possibilidade de acessar esses dados. Então, agora, fazem uma audiência pública para inglês ver, porque quem é que vai ter acesso a isso por internet? Quem é que vai poder acompanhar? Quem é que vai poder contestar? Quer dizer, ninguém. Então, o que eles vão fazer? Eles vão, de roldão, vão impor e vão acabar fazendo essas usinas. Então, essas unidades. Então, o nosso quase desespero agora, para com isso. Agora, o pior é que é muita loucura, porque falar com eles para com isso não adianta. Tem que falar para a usina. Que a usina funcionando está produzindo esse lixo. Produzindo esse lixo tem que dar fim a ele. E eles fazem saídas, por exemplo, as usinas que eles querem construir lá na beira do São Francisco. Ela se perguntou: o que é que eles vão fazer com o lixo? A gente põe no Baixo da Catarina. Baixo da Catarina é uma planície na beira do São Francisco, mais para baixo, que era o esconderijo do Lampião, que é tão inóspito, tão inacessível, que só o Lampião mesmo podia se esconder lá, e ninguém chegava. Então, ele tem esse Baixo da Catarina. A gente põe no Baixo da Catarina, como se isso resolvesse. A radioatividade que eles vão pôr lá vai espalhar pelo lençol freático, ou seja, é muito irresponsável, muito insano, entendeu? E essa é a nossa grande luta. Como é que chama? Essa audiência poderia ser a ocasião de mais gente entrar nessa discussão, tomar conhecimento do que se trata e fazer realmente uma oposição. Agora, a oposição, a gente nem está fazendo oposição contra as usinas, mas é meio automático. Se a usina produz isso, o que tem que fazer? Tem que ir na causa. Onde é que surge esse lixo? Não surge de atividades domésticas. Esse lixo surge do bruto do equipamento tecnologicamente de altíssima complexidade, dificílimo de ser manipulado, perigosíssimo, surge disso. Então, como é que vai fazer com que esse lixo não exista mais? Fechando as usinas. Obviamente, os militares nunca vão querer fechar nossas usinas, porque no Brasil, infelizmente, por mais incrível que pareça, há muitos militares, não só militares, que sonham ainda do Brasil virar uma nova Coreia do Norte, com a sua bombinha para ameaçar vizinho, para ameaçar, porque a bomba só serve para ameaçar. Ninguém mais se mete a jogar bomba em ninguém. Sabe que se joga uma bomba, recebe outra de volta. Então não pode. Então isso é que fez com que chegasse a Guerra Fria. A Guerra Fria foi o momento em que o armamento chegou a um tal nível que não dava para um atacar o outro. Se um atacasse o outro, destruía os dois. Então ninguém se mete nisso. Então a bomba virou uma arma de dissuasão. No caso da América do Sul, a Argentina estava avançando muito
avançou mais do que o Brasil nessa questão nuclear, então tem que fazer a nossa aqui. E daí a gente fala para os argentinos, olha aqui, vocês começam a mexer muito, a gente joga uma bomba. Os argentinos falam, bem, a gente joga a nossa em cima de vocês. É o que acontece com a Índia e o Paquistão atualmente. A Índia e o Paquistão têm bombas, os dois. Então, não se metem um com o outro nem a pau. Porque se um jogar uma bomba no um, o outro joga bomba no um. Ou seja, é uma verdadeira insanidade que prevalece no mundo. Ô Chico, o nosso tempo, infelizmente, já está quase encerrando, mas ainda vou tentar colocar duas questões, se você conseguir colocar de maneira sucinta. Primeiro, como você já falou, a audiência pública seria uma coisa para inglês ver. Então, você não acredita que virão respostas a esses questionamentos aí que você está fazendo. E, segundo uma curiosidade, o Brasil tem a sétima maior reserva geológica de urânio do mundo. Isso é uma coisa que não deve ser explorada, essa reserva aí na sua avaliação, claro, né? Com certeza pela sua avaliação. No mundo inteiro o que se fala é deixe urânio debaixo da terra. Isso é uma verdadeira maldição, mexer com esse urânio. Eu vou te dizer mais uma coisa, é tão impressionante isso, que mexer com urânio já cria só revolver o minério de urânio faz sair um gás radioativo, chamado radônio. Então, onde tem mina de urânio, a população em torno da mina está respirando esse gás. Esse gás é cancerígeno, que é radioativo. Então, só mexer nele já é ruim. Imaginou tirar? Agora, essa é uma das coisas que está na mentalidade brasileira atual. Vamos explorar, porque isso dá muito dinheiro. Nós vamos vender esse urânio para o resto do mundo. De jeito nenhum. Ou seja, o resto do mundo estão falando, para com mina, fecha, não abre mais mina nenhuma. Mas os negócios que prevalecem aí, chamada lógica capitalista. Não tem remédio. A lógica capitalista é um grande negócio. O Brasil quer se tornar um grande exportador do mal, grande exportador do ruim. Em vez de grande exportador do bom, do que seja, de alimento, de música, de arte, do que seja, ele vai se tornar um grande exportador do mal, grande exportador da ameaça à vida humana, da ameaça à vida da natureza. Então é isso que tem que se fazer. Essa reserva toda no Brasil, guarda isso. Não mexe nisso, não. Além de matar, mexendo já mata mais gente, vai matar se aumentar a quantidade de plutônio que no mundo esteja disponível para fazer bombas. É quase um panorama de fim de mundo. E eu costumo dizer que agora a gente fala muito do problema climático e realmente o colapso ambiental está se falando cada vez mais da aproximação, mas dentro desse colapso tem o colapso nuclear. Se essas 434 usinas que existem no mundo todo forem atingidas por diferentes tipos de efeitos sísmicos, de inundações, etc., vai aumentar. E eu vou te dizer uma coisa, viu, Gilberto, que me impressionou muito quando eu soube disso. E a Terra, propriamente dita, ela era radioativa no início, há trilhões de anos. A vida só se tornou possível na Terra quando o nível de radioatividade baixou. Enquanto o nível existia, cada molécula que tentava se juntar com outra, vinha uma radiação, separava. A vida só se tornou possível quando a radioatividade da Terra baixou. E ela ainda existe. Nós estamos sujeitos permanentemente a um nível de radioatividade que se chama de radioatividade de fundo, que é muito baixa e a gente pode sobreviver com isso. O que a humanidade está fazendo agora é retornar radioativa à Terra. Isso é um crime inominável. Por isso é que eu, quando entrei nisso, quanto mais eu entrava para estudar, mais assustado eu ficava. E agora, para mim, quase que virou uma ideia fixa. Chamar a atenção das pessoas. Gente, que loucura é essa? Gente, vamos acordar. Né? Uhum. Agora, a quantidade de interesses que existem por trás disso, inclusive
profissionais, de técnicos, de cientistas, etc., é muito grande. É muito forte o lobby da pressão pelas usinas. E é um assunto muito importante, né? Extremamente grave e sério, e por isso é importante esse seu alerta e essa sua preocupação. E eu espero, então, que a gente possa voltar a este tema assim que for possível e você continuar esclarecendo e chamando atenção e alertando aí sobre o papel das autoridades e a responsabilidade no tratamento de questão tão importante. Muito Eu obrigado. agradeço muito, Chico. Espero que a gente volte a falar, então, sobre esse assunto em breve. Pois não, olha, estou à tua disposição. Enquanto eu tiver força para isso, eu estou aqui para isso. Então, estou à sua disposição e eu espero também que a gente consiga acordar um mínimo de gente no Brasil para parar esse troço antes que seja tarde demais. Esse é o nosso... Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Gilberto. Obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Obrigado. Abraço, meu caro. Até mais, até mais. Tchau, tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.